Agora, gosto de ter uma oportunidade de falar sobre teatro, que é uma oportunidade de nós hoje teatro e mostra de teatro de um monte de companhias que também de fora de Cabo Verde, numa parceria cultural com Cabo Verde e com a associação e grupo teatral também e companhia de teatro Flávio Flá. E Flávio Flá é ali representado para ser diretor de produção, Jailson Miranda, que se acompanhado também de Cátia Letícia, que está nesse momento, num momento importante de consolidação, se calhar, desse projeto que tem anos está acontece e que durante anos também promove teatro numa perspectiva chanfla muito mais organizado e também de formação para quem aqui que tinha nenhuma literacia, nenhum conhecimento de teatro. Quem que estava para teatro hoje em dia, que estava desprevenido, estava já com senso crítico, com olhos de ver, mesmo não sendo especialista, e graças a que essa movimentação que tem, desde Mindelacte e também os outros tipos de organização maior que ele que faz com o teatro. Exato. Que ali foi a partir de Sabino Baessa, cria esse festival, graças a Deus, Camor, que esse ano no faz sexta edição de teatro. E mora o Flamengo, e com o passar do tempo, alguém se bate a concha, até não está hoje na ocupação de nossa plateia, mas está hoje a caras diferentes que está dele na decorrer de cada edição. Agora, nesse ano ali, o que é chanfla e o grande momento de teatro é qualquer apresentação, qualquer espetáculos, ou está também outros pontos que não se pode realçar? Não, por acaso, programação desse ano não teve um leque de espetáculos bem diversificado, não teve países também diferentes ali na festival. Então está a chamar, não tem Portugal, não tem Brasil, não tinha Marrocos que também, mas que eu consigo rebeliar. Que ela também é uma coisa importante. Hoje, diferentes grupos, hoje, diferentes trabalhos, cada um com sua forma de apresenta, cada um com sua experiência de palco, cada um com sua mensagem diferente para trazer. Então, ela acaba a ser uma coisa também bonito num festival. Hoje, um monte de tipo de espetáculos e é rico. E as riquezas, te trazem que tipo de linguagem, que tipo de conceito a nível teatral? Ele é variedades ou é só ele tematizar? Ano passado, coincidentemente, tudo peças fica quase na mesma linha daquilo que era lema do festival. Mas ano não. E nunca está fazendo propositadamente. Nunca está trazendo peças com um tema só. E cada grupo tem sua peça, com seu tema diferente. E na fim, está junto aquele cachupa ali. E como é que é o calendário de apresentação? Bom, o festival já passa. Sim. Termina domingo ali. No começa dia 18, dia da cultura, e termina domingo passado com a apresentação, encerramento na Palácio de Cultura do Lobo. E foi lá que foi apresentar narrativas subterrâneas, que assim é. E qual que é o conceito e qual que é a ideia dessa peça, Cátia? Bem-vinda. Então, o Narrativas Subterrâneas é um projeto que eu venho desenvolvendo, trazendo para o palco biografias de mulheres, histórias de vida de mulheres, especialmente mulheres que vivem em comunidades. E aí eu trouxe esse ano para o festival o espetáculo Adeus. E a hora que você fala de comunidade, você refere a favelas e a bairros menos favorecidos. Isso, exatamente. No Brasil, eu trabalho com comunidades tradicionais, né, que são as periferias e os quilombos. E em 2019, eu vim em Cabo Verde e eu desenvolvi esse trabalho em 2 comunidades aqui, Achada Grande Frente e em Rabelados Espinho Branco. E a partir das histórias de vida das mulheres da comunidade de Achada Grande Frente, eu criei esse monólogo Adeus, que retrata a vida dessas mulheres, que são mulheres de luta, mulheres com todas as problemáticas, né, desse ser mulher, que constituem o seio familiar, o seio comunitário, que estão desenvolvendo e cultivando as formas de luta mesmo, né, pela vida, pela sobrevivência, pela família. Então, essa é a temática que permeia o espetáculo Adeus, que eu trouxe também para trazer as vozes dessas mulheres para o palco. E é uma voz mais interventiva na perspectiva de fazer chanfla e chamariz para chanfla quase na linha de contesta, de revolta, ou é mais numa perspectiva pedagógica e apelativa?
Não, é uma perspectiva de trazer à tona essas vozes. Existem uma infinidade de complexidade na vida dessas mulheres, do ponto de vista da educação, da cultura, da formação de renda, de emprego, de violências, sabe, a forma como são conduzidas suas vidas. Então, quando o espetáculo ele traz essa realidade, ele quer dizer que, ainda com todas as dificuldades que essas mulheres têm vivido, elas são muito fortes. Elas superam os obstáculos. Tem a história de uma mulher que construiu praticamente sozinha a casa dela. Então, isso é uma força que está dentro das comunidades e que a gente precisa honrar, que a gente precisa valorizar, que a gente precisa olhar para elas com respeito, com a valorização. Ele é um assunto contemporâneo no Brasil atualmente? Sim, sim. O teatro brasileiro, especialmente o teatro negro do Brasil, ele tem trazido muito as nossas questões, a gente tem trazido as nossas histórias, as nossas narrativas. A gente está no momento de contar quem somos nós, para que a gente comece a se encontrar, né? A partir da minha experiência, eu vou encontrando com outra experiência parecida. Nesse espetáculo mesmo, Adeus, eu trago a experiência das mulheres, mas eu trago também as minhas experiências. Eu faço uma relação da cultura cabo-verdiana com a cultura do Brasil, com a cultura negra do Brasil. Então, a gente está nesse movimento de encontrar o que nós temos de comum, o que nós temos de parecido, para construir mesmo essa estética. Agora, Gilson, como é que foi possível trazer para Cabo Verde um peça e um projeto mora aquela narrativas contemporâneas encontra anos atrás ou foi um contacto recente? Acho que foi na sua primeira visita aqui a Cabo Verde. Sim. Na sua primeira visita a Cabo Verde ele encontra com a companhia. Acho que foi apresentar para um amigo um amigo que não tinha em comum e a partir daí não olha, mas seria bom ter essa cooperação chanfle e trabalha junto. E já vinha no festival ano passado, onde que fazia oficinas também para nós meninos de companhia. Então, não queria manter essa ligação ali para trazer coisas boas também para ali e nós também não aproveitamos dele, não está aproveitando. E na sequência de apresentação, como é que é feito o chanfle esse aproveitamento, no bom sentido da palavra, de tudo esse e know-how que está ali disponível, de uma bagagem, de uma experiência, e mesmo não sendo chanfle atores séniores em termos de idade, é atores com experiência e realidade diferente. De que forma que é articulado esse aproveitamento? Durante o festival não tem uma programação que é, além de espetáculos que o grupo está fazendo, não tem também encontros e conversas abertas e oficinas. Tudo oficinas que não está tendo durante o festival é dado para grupos diferentes. Cada um tem um módulo. Então é aquela que forma que não está de não só claro que um espetáculo de bobo você deixa você deixa também, principalmente para nós atores que se assistem, não é que se fala de público, se fala de nós atores, o que está hoje é bom sempre hoje espetáculos novos, hoje essas formas de trabalho, de tudo. Mas além disso também não tem as oficinas, não tem conversas abertas que não te promovem para ter as partilhas, mas é. Agora, e a única peça que teve seu destaque mesmo a nível de comunicação de todo o projeto de arte, esse ano nos deu atenção, por exemplo, e claro que é uma discriminação positiva e necessário para enaltecer também dramaturgos nacionais. Ano Novo foi um dos destaques esse ano e já que está em vida, mas a obra foi retomado nesse teatro de 2022, o Feiticeira de Língua. Feiticeira de Língua. E foi um sucesso. Que ali é um programa de falar do Fraquia de resgata nossos valores, resgata também e imortaliza nós grandes que hoje, às vezes, Ano Novo, por exemplo, Ano Novo a mim, pessoalmente, nunca sabia, mas Ano Novo era dramaturgo antes. Sim. E ele foi com cheiro mais teu como músico, mas ele começa no teatro, escrevendo peças, ensinando e tudo mais, então, a partir de São Domingos. É uma forma de não... Além de imortaliza que as alguém ali, mas também de levar público, como nem sempre pessoas que consciam alguém na sua totalidade. Sim, para ter aquela perspectiva, que é vocação e pedagógica. Exato. É trazer parte do nosso programa e por isso não tem trabalhado nisso, não tem trabalhado, não fazer aquela, durante o festival não teve apresentação de espécie, de Ano Novo, Feiticeira de Língua, e também não teve Nhanha Bongolum. Sim. Que é um outro também que, de certa forma, é um enaltecimento à mulher na perspectiva de revoluções e também de afirmação e emancipação. Sim. Agora, tem-te a proximidade
a nível cultural e artístico, na forma de fazer cultura entre Brasil e Cabo Verde? E, Cátia? Olha, é o segundo ano que eu venho aqui para o Festival de Teatro. No ano passado, eu fiquei muito... Você falou mesmo nos aspectos técnicos e linguagem e condições de fazer o teatro. Tem sua proximidade? Não, o Brasil, ele tem uma profusão de linguagens um pouco maior, porque o Brasil também, a dimensão do Brasil também é muito grande, e a gente no Brasil tem muito recurso técnico, a gente tem escolas de teatro, a gente tem universidades que ensinam as artes cênicas para a gente tem essa possibilidade de adentrar, de se aprofundar mais tecnicamente. Tem mais ferramentas, entre muito aspas. mais ferramentas. Mas aqui em Cabo Verde, o que eu percebo muito do teatro cabo-verdiano é uma forma muito peculiar de se fazer teatro. Ainda que seja um teatro muito parecido com o nosso, eu sempre falo que tem uma relação muito grande com a forma como a gente faz o teatro no Brasil, do ponto de vista da linguagem, do ponto de vista de construção cênica. Mas existe uma coisa do teatro cabo-verdiano que eu vim percebendo desde o ano passado, que é o enraizamento, né? O teatro cabo-verdiano traz muito enraizamento na sua história, na sua cultura. E o Brasil, a gente trabalha mais com temas diversos. Tem gente no teatro que está trabalhando somente performance, tem gente no teatro que está trabalhando somente construção cênicas, líricas. Enfim, tem várias outras possibilidades que aqui a gente vê que trabalha mais com o enraizamento mesmo da cultura. E nessa participação de 2022, qual que é a apreciação? Que tipo de apreciação que você faz em relação à participação nessa edição 2022? Apreciação. Qual é a avaliação que a avaliação do festival? Sim, de nossa participação e aceitação, da minha participação. Afluência e participação de público. Então, esse ano foi uma responsabilidade muito grande, né? Que eu vi para Cabo Verde trazer histórias de mulheres de Cabo Verde, sendo que eu não sou cabo-verdiana. Então, eu tive um cuidado muito grande de não querer me apropriar de uma cultura que não me pertence, de querer falar por pessoas que não sou eu, que não têm a mesma história que eu. Para perder legitimidade? Exatamente, não poderia de qualquer forma. Então, por esse mesmo motivo, eu coloquei muito de mim no espetáculo, para que não Foi um monólogo? Foi um monólogo. Okay. Eu reuni histórias de mulheres e criei como se fosse uma única mulher, mas eu também me coloquei muito ali. Muito do que estava no palco me pertencia. Eu coloquei as histórias dela numa dramaturgia que eu criei, numa história fictícia que eu criei, mas pensando muito nesse cuidado de não me apropriar do que não era meu e de não chegar em Cabo Verde dizendo o que é ser mulher cabo-verdiana, né? As mulheres cabo-verdianas sabem muito mais do que eu. O que é isso? Então, e eu acho que isso fez com que as pessoas recebessem o espetáculo de uma maneira muito carinhosa também. Eu recebi o carinho das pessoas quando terminou. As pessoas disseram que se emocionaram, que ficaram felizes de eu ter trazido com respeito. Eu vim com muito respeito, porque é isso, são as histórias, são as pessoas, é a vida, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque são a vida das pessoas. E a arte está nesse lugar de pegar a vida e transformar em obra de arte. E antes de não terminar, queria só perceber, a nível técnico, ele foi estruturado de que forma, essa peça? Era teu estribado na iluminação, era teu voltado para a expressão corporal, espacial, de modo que foi estruturado tudo aquilo? Então, o espetáculo ele era basicamente técnico. A gente trabalhou muito com recursos. A gente trabalhou com a iluminação que dava o tom do espetáculo, porque a peça se passava numa casa que estava desmoronando. E isso é real. É a história de uma mulher mesmo de Achada Grande, que a casa dela estava desmoronando e ela estava morando na sala de casa. E a sensação que eu tive quando eu conheci a história dela é que ela estava sendo expulsa de casa e que ela só sairia... Pouco a pouco. E ela já era uma senhora de 80 e tantos anos. Eu falei, gente, ela vai sair daí para morrer. E foi por isso que o espetáculo é Adeus, é uma mulher que está morrendo. Então, eu peguei isso como mote para a criação do espetáculo e a casa ia reduzindo, era a luz que fazia isso. Era a luz que ia dando tom. A gente trabalhou com vídeo, com projeção de vídeo, a gente trabalhou com muito recursos tecnológicos. Estava a ser expulsa gradualmente de sua própria casa, da casa que ela construiu 60 anos atrás. Depois dela ter sido expulsa de casa. E, enfim, é uma história muito, muito forte. Jailson, e como diretor de produção, você tem uma responsabilidade, e também o próprio grupo e projeto Flávio Flay, enquanto anfitrião, tem uma responsabilidade porque narrativa ali tem uma necessidade técnica. Exato. Aquele outro grupo tem necessidade técnica. E na nossa realidade, moda Flay, e bem que no Conchidireto, não tem parcos recursos. Qual que é a condição que nós conseguimos para criar um meio termo onde que todo o grupo tem condições necessárias para fazer a apresentação de forma fiel? Exato. Tem um trabalho de casa que não está a fazer sempre, antes,
que não te recolhe riders técnicos de todo o cada grupo. Não estou a coisa que não tem, nunca tem tantos recursos. Não te junta naquilo que não tem, não te tenta. Graças a Deus não tem um juntamento forte. Não tem parceiros que te ajudam também a fazer com que isso te seja possível. Não tem, por exemplo, o Palácio de Cultura, te dá no teu apoio lá com iluminação, som e tudo. Então não está junto de junto daquele outro, junto ali, não te cria condições para o espetáculo ser bonito e também para nunca... Se caracteriza. Sim. Para nunca descaracterizar-se esse espetáculo. Claro que a hora que você viaja, você querer para o espetáculo vai ser um sucesso. Então, se eu imagino bem no flow, não tem só dos projetores que está para coisa, está... É impossível. Sim. Mas, graças a Deus, não tem uns apoios que te fazem com que espetáculos que também ser representados em grande e sair bonito. E jamais, pensa no próximo ano ou ainda a pessoa se pode sentir alguma movimentação de teatro até fim de ano? Pode sim. Madame falou aquela hora, não teve atriz de Marrocos que no aeroporto ele foi barrado por questão de visto, gosto tem que ter uma declaração lá para a pessoa poder viajar, então é que eu consegui bem. Então não tem na plano no início de novembro trazer-lo. Não sei se não pode chamar uma extensão de é uma repescagem, mais ou menos isso. Mas não tem aquele espetáculo e não tem mais uns que não tinha na plano que nunca consegui pôr e que no final agora não te aproveita, não te põe. Então não creio bem cria ou por isso no primeiro fim de semana de novembro ou no segundo fim de semana fazia um final de semana de espetáculos com que esse que cada para entra. Muito bem. Então espera uma pessoa está conseguir apanhar ali na mesa bem a tempo e tudo o que é que em nosso portal digital tem comunicação sobre isso. Exato, a pessoa está a acompanhar. Não tem que criar aquela programação que não te posta nas nossas redes sociais, onde que o público pode ir hoje e ir a espetáculos. Não te agradeço a disponibilidade para estar conosco, Cátia, e um bom regresso a casa. Obrigado e parabéns. Obrigada e também. Um óbito a Flávio de suas apresentações e Flávio foi muito bom. Eu sei de parabéns. Flávio, que está escrevendo, mas nesse caso escrever na jornada. Gente, obrigado pela sua presença ali. Mudando de assunto, é hora de nos ir para o nosso horóscopo do dia. Acho que não está bem antes para uma apresentação ali. Então convidem-nos para nos acompanhar ali uma apresentação já Edson. Dizer que não sabem tem gosto ali. Gosto não sabem tem um pequeno sketch de Nhanha Bongolon, onde eu não falo de ano novo com feiticeira de língua e então não traz Nhanha Bongolon também para o público hoje uma cozinha. Claro que é um sketch, mas não tem nós atrizes ali que você também mostrar no ele. Nhanha Bongolon, o foi aquele primeiro, primeira figura de emancipação feminina. Exato, na 1910. Tentei mesmo que se lembra. Então ele foi alguém que serve de líder para essa revolta de Robão Manel. Também ele é um monólogo? Sim, é um monólogo. De quem é? E que ele sabia que quem? Orícia Monteiro, que é uma atriz de Flávio Flamas, foi dirigido para Sabino Baez. Muito bem. Ele é uma peça de teatro de gênero drama, uma forma que não acha de mostrar que os grandes feitos de Nhanha Bongolona é referido à revolta de Robão Manel. Ao mesmo tempo também demonstra essa força de mulher calverdiana, de determinação de mulher calverdiana, que durante esse tempo serve de usado nesse processo de emancipação de mulher calverdiana. Muito bem. Então, não está bem lá e quem que é a atriz que não tem lá na palco? Não tem Núzia Neves, atriz veterana de companhia. Jovem veterana, diga-se passagem para pouca cair. E não está bem lá para Raboy e para Nhanha Bongolon, que está contando um bocadinho de história de revolução de Robão Manel, e uma que não, Lúcia? Núzia. A Núzia. Núzia Neves. Show da manhã. Não vai lá. Triste agonia, José na Boricão, minha casa é na areia, Cristo perdoa. Triste agonia,
doer na mundo dois. É, parte em passa mal tamanho. É, parte doer na mundo dois. É, parte em passa mal tamanho. Minha gente, para Maria dos Reis Borges, que te deixa alguém panha purga. No plantel, senhor desregal por si chuva. Ainda não te apanha, não te das. Aquele que está dando, que te dá nem para clarear dentro da nossa casa. Que fare para fazer sete purga. Minha gente, a mim, nascido e criado na Chondes Rubeira de Ribon Manel, mulher trabalhadeira, que camé do pilão que fari balé, nem lata d'água que fari fechulé, camé do machine que fari chá. Nta monda, nta cimenta ramonda. Nta pote, nta pila, nta tem. Nhanha de tudo vai ter coração. Mulher de sala, cozinha e quarto. Manso cima, menino inocente. Coração grande, tonarlinho. Mas tambigo, craque, richo, valente, tem tinha razão. Quem é Rita de Bongolão, que gera paduco na bocado grande, bebe leite na bulina, ou chaga paca na cascarol. Mas, minha gente, eu soube sim tem um que tem razão. Para mim, não tá levanta cedo para amanhã, dentro fusca, com chuva com frio, com a lâmpada com estrubão, tudo esse tempo de as águas ali, na face plantação de purga, regado panhor desse, que para ele, que tem branco, que tem preto, que tem rico, que tem pobre. Aí, gosto que purga já chega panho, para Maria Nazulina dos Reis Borges, sim, não faz tudo letra sem nome de batismo, para que te deixa alguém panha purga, ainda te flame estava queixa. É plantel, é só que trabalha, tapa e esquece, que é lançado barriga largo, torna lascado, mas li na nhanha bongolão, li jazate. Ele me que nos lugares de seus rastas, mas nós que trabalhamos. Portanto, cojeta está fazendo com justiça. Ai, minha gente, mundo é triste. Caramba! Ah, canalha! Ah, paciência! Mas paciência é mais de paciência. Pobre tem culpa rijo, carga pisado, caminho longe. Alguém que se custa, e cima de Deus que se muda. Não. Nhanha bongolão catanda com rosto na chão. Mulher de fudeiro, mulher de rubeira. Oxi, quer que te dá. Já está bom, já não diz a tina. Eu não reboita contra que eles renderam o lampião. Lugar de ser, mas nós que trabalhamos. Ou escreve fazer, não tacou de purgação. Para morrer suor de nos pés, dor nos cundindim, calo de nos mãos. Eu não marrapano na cintura, no pé da madre, eu não luta para aquele que não quer de nós. Sem medo, coragem fichar, para nós não tem razão. Lugar de ser, mas que trabalha em nós. Aí, esse que tem importa com o pobre, mas nós que é nós. Pronto, não. A fronte é que sou de água por mim. E alguém? Esbaquecha de Padre Antônio Duarte da Graça.
Lá na governador Arthur Marinhas de Campo, que acaba de chegar na cidade. E a gente, a igreja está falando, mas a população está serve classe de elite. Agora, está aqui esse pobre padre que está falando, mas a igreja tem que servir toda a população. É quem que está falando, é o próprio governador Arthur Marinhas de Campo que fala. Ainda é manda prende irmãs na terra para morrer me pôr mandar de igreja. Inclusive, é proibido que de sino para morrer que lá se incentiva a população a seguir sem escrúpulo linha de educação de igreja. Mas aquele ainda é canara não. É para Cabo Verdeano. Onde que eu estava canto que Metrópolis abandona nós na fome de 1903. Cabo Verde deve ser governado para próprio Cabo Verdeano. Estranho. Governador de Metrópolis está falando nos meus queridos governar nosso país. Bom, cima tudo na vida tem limite, de nós já estava no limite. Mulheres revolta não entra no lugar, guarda bem a chama com boca, não botiche. E a gente, mulheres revolta contra a guarda, com tudo que eles têm e com que eles têm. Tique fica tudo machucado. Tique o Aníbal dos Reis Borges, Armundo e Maria Nazarina dos Reis Borges, basta socorrer. Aí, mas fronte que sou ainda não. Dono de lugar chama, mas guarda de lugar, para bem para prender mulher com menino. Cheguei. Mulheres raboita, corre contra a guarda, que guarda estive que corre com o rabo dentro do pé. Aí, mas de noite, torna volta, comandado para tenente de cavalaria, Antônio Sima. Seguinte, canto hoje, ela está bem, dá para correr, se fala não. A minha bongolão tá corre. Fala não. Nós que tá aprendendo à toa não. Vamos no caburo. Para não entende, não tem que pôr. Mocinhos, sargento remete na mim, cima cachorro parida. Volta a falar não. Aí é homem, autoridade, mas minha mulher, machado, filho, caro na pó. Não tá este caixa, não tá este saia, não tá marapano. Não tá por chapéu, não tá mara lenço. E a gente rinca lenço de cabeça e folha, é pro pé, ripa dele se rija. E pega na pito blusa, sucudinha. E folha lana chão. A milana chão faz a gente. Tá flado uma pedra que tá juga com garrafa. Uma mulher que tá mira força com ano. Tambi é mundo triste, mas em mim, nhanha bongolão, minha mãe, capari manco e nem minha mão é canhacuba. Maranha lenço na cabeça, aperta richo para cá cair outra vez, e a catranha outra vez. Tanto que aperta, mundo vira, mundo boi. Na peito caminho sem pegar com todas as mãos, tal para a esquerda, tal para a direita, trazer para frente, levar para trás, tranca o pé, dá costa no chão. Aí, canto, dá costa no chão, sube ripa dele, levanta sai, sube combinação, levanta saiote, mexa na boca. Aí, assim, prende, homem é homem, mas homem sai de rabatilha de mulher. Hoje na riboma nele, homem faca, mulher machado, meninos tudo tá junto a pedra.